Uma boa noite e uma feliz semana a todos vocês. Estamos aqui para fazer o nosso terceiro estudo do capítulo 13 de Apocalipse. Nós teremos o quarto ainda semana que vem, assim como o capítulo 12, né? Ficamos ali mais de 2 domingos para terminar aquela saga milenar, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Agora no capítulo 13, nós começamos o nosso estudo sobre as duas trindades, não é? A trindade do céu, nosso Deus verdadeiro, e também qual trindade? A do inferno, não é? A Bíblia nos ensina que existe Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Os evangelhos nos ensinam que o Filho foi enviado pelo Pai. E quando o Filho terminou sua obra, ele enviou o Espírito Santo. Ao estudar Apocalipse, capítulos 12 e 13, nós vemos que Satanás, o arqui-inimigo de Deus, ele quer imitar o Pai. E ele enviou, depois do Império Romano, um outro poder, não é? A besta que sai de onde? Do mar. Ele enviou esse poder que imita exatamente a obra de Cristo. Atua por 3 anos e meio, proféticos, sofre uma ferida mortal, mas é curado, vem da água como Cristo começou o seu ministério, quer ser como Deus, como Cristo disse que era, mas tem diferenças. Mas, irmãos, hoje nós não vivemos mais no tempo, né, em que o Papa manda em todos os reis da terra. Haveria uma outra besta, e essa viria de onde? Da terra. Esse outro poder, ou nação, ele vem para fazer com que todos adorem a primeira besta. E assim como o Espírito Santo veio para fazer todos adorarem a Cristo, e o Espírito Santo tem o selo, não tem? De Deus que ele coloca em nossa mente. Esse poder também tem o seu selo. Mas como esse poder fará? E essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Como esse poder vai fazer o mundo inteiro adorar a besta? Como é que ele vai conseguir levar todo mundo a adorar essa besta, que já foi ferida e que agiu no passado? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, para lermos o verso 14 do capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 14. Antes de fazermos a leitura, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, estamos no início desse culto e dessa semana, pedindo que o Senhor nos ajude a compreendermos as Sagradas Escrituras. Ao ler esse texto agora e os demais, nos dê uma compreensão espiritual e verdadeira da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Apocalipse 13, verso 14, diz o seguinte: essa besta seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada, mas que sobreviveu. Então o que nós vemos aqui é que esse poder, que tem 2 chifres parecendo cordeiro, verso 11, mas na verdade esse poder um dia vai falar como dragão. Isso está tudo no verso 11. Essa nação que ia surgir depois que o papado sofreu sua ferida, vai fazer todo mundo adorar esse poder. Como ela faz isso? Fazendo uma imagem para quem? Para a besta. Lembra de Nabucodonosor? Capítulo 3 de Daniel. Ele não levanta uma imagem de ouro para todo mundo adorar. A palavra imagem aqui é uma cópia. Esse poder vai imitar o que esse fez no passado.
E quem estiver adorando esse vai estar adorando quem? A besta. E ela vai, esse poder religioso, né, essas igrejas, porque parece cordeiro, usa o nome de Jesus, faz descer fogo do céu, não é? Diz que está cheio do Espírito Santo. Vai fazer uma imagem. E o mais interessante, que o verso 15 nos diz que quem não adorar essa imagem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vai ser tirado a vida delas. Como assim uma igreja impondo leis para tirar a vida de alguém? Será que isso já aconteceu antes? Olha o que Jesus disse para nós. Quando perguntaram a ele sobre os tributos, ou sobre os impostos, ele falou: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que me chama a atenção, irmãos, ao ler esse texto, é que aqui Jesus faz uma separação entre as coisas que são de César, os imperadores aqui da terra, os reis da terra, e as coisas que são de quem? De Deus. Mas até então não era assim. No povo de Israel, tinha diferença entre igreja e política, igreja e Estado? Não. Qual era a nação de Israel? Israel, correto? E qual era a igreja de Israel? O povo de Israel. Quem era o rei desse povo, politicamente falando? Deus. E quem era o líder da igreja? Deus. Se alguém cometia um crime, quem é que punia? O próprio Deus punia. Tinha assim, não, isso aqui não é coisa da igreja. Deixa isso aqui pro juiz lá, né, civil, da cidade. Tinha essa diferença? Não, os anciãos, sacerdotes, eram todos ordenados por Deus. Não tinha diferença entre igreja e Estado. Se eu, por exemplo, trabalhasse lá, no povo de Israel, saísse no dia de sábado para trabalhar, o que acontecia comigo? Eu era morto. Com razão? Sim, Deus que disse. Agora hoje, se eu sair para fazer isso, o Estado vai me matar? Porque o Estado não pode interferir nas coisas de Deus. Isso só aconteceu de maneira clara depois da Revolução Francesa, que aí separou ali igreja de Estado. De 200 anos para cá, o mundo vive um tempo de paz, não é? A gente pode fazer o que a gente quer, todo mundo. Fazer o que é certo, o que é errado, e você não vai ser preso por questões espirituais, não é mesmo? Por quê, irmãos? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma diferença. Deus lida com o pecado. E o Estado, que é César, né? Os imperadores, prefeitos, legisladores, eles não lidam com o pecado. Eles lidam com crimes. Tem diferença entre crime e pecado? Vou dar um exemplo. É possível eu não ser culpado pelo Estado por crime, mas ser culpado perante Deus como pecador? O Estado ele vai me prender por odiar alguém no meu coração? Mas eu perco a vida eterna por isso. O Estado ele vai me prender, por exemplo, por não adorar o único Deus verdadeiro? Não. Mas eu vou perder minha vida eterna por isso. Se em casa ali eu não respeito o que meu pai e minha mãe mandam, eu vou ser preso por isso? Mas é uma lei de Deus. Você está vendo a diferença? O Estado só pode te prender por ações exteriores. Mas Deus, olha o quê? A mente, o coração. Então tem essa diferença. Irmãos, depois que Jesus morreu na cruz e a nação de Israel deixou de ser um povo que estava unido, né? Igreja e Estado, né? Num povo só. Jesus deixou bem claro que igreja e Estado deveriam estar como? Separados. E toda igreja, depois da morte de Cristo na cruz, toda igreja que se une com o Estado, ou seja, com César, né? Com os reis da terra, se tornam o quê? Segundo o Apocalipse. Babilônia. Porque ela se prostituiu com os reis da terra. Igreja, símbolo de mulher, não é? Ou o contrário também. Mulher, símbolo de igreja. Se ela começa agora a impor as doutrinas da igreja, por exemplo, se nós obrigássemos todo mundo a não adulterar,
Quem adulterar vai preso. Diante de Deus isso não está certo. Porque é Deus que vai julgar. Não é a igreja que tem esse papel. Porque as pessoas, se fosse assim, elas iam fazer as coisas talvez por medo, não é mesmo? Medo do quê? Elas iam deixar de adulterar por quê? Medo de morrer, de ser preso. E ninguém vai para o céu deixando de fazer coisas por medo. Só vai entrar no céu quem obedece a Deus por... Tá vendo que o reino é diferente? Gente, César, que é o rei desse mundo, não conhece nada de misericórdia e perdão. Aqui na terra, se você cometer um crime, o que você vai receber? Punição. No céu existe perdão? Sim. Como eu disse, Deus lida com o pecado. César lida somente com o crime. Crimes são pecados, uma boa parte deles. Mas nem todo pecado para Deus é crime para César. O problema é que quando a gente mistura essas duas coisas, e a igreja começa agora a impor leis, e quem não seguir essas leis vai ser preso, tanto a igreja como o Estado estão se colocando no lugar de quem? De Deus. E é por isso que Babilônia hoje não é só a mãe, o papado. São todas as filhas que vão repetir isso. E é isso que eu quero ver com vocês. Por quê? Lá no ano 321, 1700 anos antes de nós, Constantino publicou o seguinte decreto. Ele era o imperador romano. Ele tinha que se misturar impondo leis religiosas? Não. Mas olha o que ele publicou. Todos os juízes, todos habitantes da cidade, todos os mercadores, os artífices, devem descansar no venerável dia do sol. Então ele estava obrigando as pessoas, não é? A guardar um dia. Qual dia é esse? O domingo. Podia ser o sábado, podia ser a sexta. Se você está impondo como uma lei, a consequência é o quê? Se eu desobedeço essa lei, o que eu devo fazer perante o Estado? Se eu quebro uma lei do Estado? Tenho que ser punido. Essa punição pode começar com uma multa, não é? Mas qual é a consequência última se eu não pagar a multa? Prisão. Mas dependendo do Estado, o que tem além da prisão? Eu posso ser levado à morte. Só que tinha uma exceção, né? Quando não é para Deus, sempre tem uma exceção. Mas os lavradores, quem trabalha no campo, pode sim cultivar os campos. Porque às vezes, né? Nenhum outro dia vai ser tão adequado para plantar ou para semear como esse. Ou seja, não pode trabalhar no domingo. Mas se for um dia de sol, um dia bom para trabalho, aí pode. Exceções, né? Deus não trabalha dessa maneira. Essa foi a primeira vez na história cristã que a igreja começou agora a impor leis religiosas no Estado. Misturou as duas coisas, não é? A igreja estava começando a se tornar o quê? Deixar de ser a mulher pura de Apocalipse 12 e começando a se tornar quem? Babilônia. Isso foi acontecendo. Isso durou durante toda a Idade Média. A própria revista católica de 1923 fala: domingo é nossa marca de autoridade. E é por isso que eles impunham as leis. Sim, irmãos, os valdenses. Quem já ouviu falar dos valdenses? Valdenses foi um povo, vivia nos montes, na região da Itália, hoje. Durante toda a Idade Média, mais especialmente 1100, estamos chegando mais perto de nós, né? Eles eram um povo que permaneceram fiéis à lei de Deus. Mas se a igreja descobrisse que eles estavam sendo fiéis à lei de Deus, o que ia acontecer com eles? Os reis da terra, que são César, iam, pelas ordens da igreja, perseguir as pessoas. Isso é a besta do mar, não é? Esse poder, blasfemo. Então um resumo para nós é o seguinte, ó, veio Roma pagã, imitando a Deus. Depois veio Roma, a besta do mar, o poder que quer ser como Jesus. E por último vai surgir uma nação que ela surge parecendo um cordeiro, não é? Então é uma nação cristã. Mas vai falar como quem? Como o dragão. De maneira clara, esse poder faz todos adorarem esse, porque ele recebe a autoridade de Roma.
ela usa o poder de Roma para perseguir os cristãos. E esse último poder que aparece vai fazer todos adorarem a besta. Vai fazer uma imagem. O que é uma imagem, gente? Se ele vai fazer uma pintura, um desenho? A palavra é cópia. Vai fazer uma cópia, ela vai imitar. Vai imitar quem? Imitar o que esse poder fez antes. E o que ele fez? Vamos lá. Quando nós olhamos sobre a terra, é interessante perceber alguma coisa. Quando a besta do mar estava deixando de ser o poder que perseguiu o mundo durante toda a Idade Média, ia surgir o último, não é? Que é a besta da terra. Qual outro lugar vocês lembram de terem visto a terra na profecia que nós estudamos? Se você observar no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 16, está escrito que os cristãos que foram perseguidos durante toda a Idade Média fugiram para onde? A terra que acolhe eles. Um novo lugar no mundo. Durante toda a Idade Média na Europa, cristãos foram perseguidos. Mas até que enfim surge uma nação, um lugar, onde não teria rei e nem teria papa. Que nação é essa? Será que surgiu uma nação que dividiu igreja e Estado? Vamos ler. A primeira emenda da Constituição Americana, de 1787. Olha o que está escrito. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento de religião, ou então proibindo que você seja da religião que você quiser. O Congresso, o Estado, não vai interferir nos assuntos religiosos. Então, e é até interessante, porque essa besta da terra, ela tem quantos chifres? 2, não é? Parecendo cordeiro. E os Estados Unidos da América surge justamente como uma nação com 2 formas de governo. Quem aqui já estudou o Grande Conflito ou livros políticos? É o republicanismo, ou seja, uma nação sem rei. Quem vai escolher as leis? É o povo. E é o protestantismo, uma nação sem papa. Irmãos, o mais curioso é que essa nação que surge parecendo um cordeiro, não é? Com 2 formas de governo que iam dar liberdade para todos. Cada um pode seguir a sua religião. Os próprios protestantes, no começo da história dos Estados Unidos, começaram agora a perseguir aqueles que pensavam diferentes deles. Assim como aconteceu no passado. Se você observa comigo a história dos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas de dizer que a terra representa o protestantismo nessa nação. Porque é para lá que os protestantes fogem. E é eles que vão, de novo, imitar a besta. Eles declaram a independência. Depois, foi assinada a Constituição, dizendo que não deveria ter união entre o Estado e a Igreja. Maravilha, não é? Parece o cordeiro mesmo. Que bênção, uma nação protestante. Só que o tempo foi passando. 2 anos depois saiu a Carta de Direitos. Uau! Essa carta, a Bill of Rights, ela dizia a mesma coisa da Constituição. Ninguém pode ser punido por seguir uma religião ou outra. Isso é entre eles e Deus. Mas o tempo foi passando. E em 1828, Guilherme Miller estava pregando já sobre a volta de Jesus. Começaram a tentar fazer o trabalho no domingo está começando a misturar, não é? Religião com Estado. Eu não posso punir ninguém por pecados. Só Deus pode. Mas começaram a tentar fazer isso. Mas eles conseguiam fazer a nível nacional? Porque a Constituição do país não permite. Começou a fazer em alguns estados. E alguns estados eles iam aplicando. Tennessee, Arkansas e outros iam fazendo isso. Punindo pessoas por trabalharem no... Não é o mesmo que a besta do mar fez durante toda a Idade Média? Vocês estão vendo? Se repetindo? Fazendo uma imagem, uma cópia? Vai unir de novo igreja aí? Eu já vi gente falando assim, até conversei um dia com alguns amigos, né? Hoje em dia é tão difícil no mundo isso acontecer. Mas quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, isso já aconteceu lá. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Olha o que aconteceu. Vamos continuar a história.
No ano seguinte, o Senado decide contra essa lei. Por quê? Porque vai contra a Constituição, não é? Punir alguém por desobedecer alguma lei religiosa. Mas aí acontece algo em 64, 150 anos, mais ou menos, atrás. Se formou lá a Associação da Reforma. Somente pessoas reformadoras, protestantes, evangélicos, de várias igrejas, se reuniam nessa associação. E o que essa associação começou a impor? O que vocês imaginam? Todos os protestantes juntos, fazendo uma imagem para a besta, repetindo o que ela fez. Olha o que aconteceu no projeto de lei de 21 de maio de 1888. Um senador americano chamado Henry Blair promulgou o seguinte projeto de lei, garantindo ao povo desfrutar qual dia? Primeiro dia da semana. Nós já vimos, né, a marca da besta. O sinal de Deus, 7º dia. Comumente conhecido como o dia do Senhor. Tá vendo? É comumente. Ele não está dizendo que é de acordo com a Bíblia. É porque é algo comum. O governo deve fazer uma lei para promover a observância desse dia como o quê? Religião misturando com o Estado. Qualquer igreja que faz isso é Babilônia. Irmãos, nós não olhamos para o futuro aguardando somente o dia em que esse poder vai levantar uma imagem. Isso já começou a ser feito. Sabe o que aconteceu de interessante? Esse livro, recomendo para vocês. Tem gratuitamente na internet. Esse livro conta a história de um homem chamado Jones. Sabe o que ele fez nesse ano, quando saiu esse decreto? Ele foi perante o Senado para defender o quê? A liberdade religiosa. E ele falava lá, eu sou adventista, mas se nós impusermos como lei civil a guarda do sábado, nós estamos errados. Nenhum mandamento de Deus, nenhuma doutrina de igreja pode ser imposta pelo Estado. Irmãos, isso tem que ficar claro na nossa mente, para nós não nos misturarmos com assuntos políticos. Essa não é a nossa bandeira. Não é. Nosso reino não é daqui. E esse livro é fenomenal. Os argumentos que Jones usava, mostrando que, de acordo com a Bíblia, existe um dia santo, mas que o Estado não pode escolher isso para você. E depois, o que me chama a atenção é a história de 3 homens. Será que alguém foi preso por trabalhar nesse dia? Eu vou citar aqui alguns casos. Os primeiros são de Parker, Steen e Dort, esses homens, que no estado do Tennessee, por volta de 1886. Sabe o que aconteceu com eles? Um fazendeiro adventista estava trabalhando em que dia na sua fazenda? No domingo. E os vizinhos se sentiram como? Incomodados. O Estado está colocando uma lei e você está desobedecendo. Mas ele falava, gente, primeiro tem que obedecer a quem? Deus fala, 6 dias trabalharás, Êxodo 28. E descansa no 7º. Eu vou obedecer o Estado em tudo. Lembra de Daniel? Ele obedecia em tudo, menos quando o Estado queria se colocar no lugar de Deus. Ah, agora você vai orar só para Dario. Não pode orar para Deus. Opa, isso aí não. Aí ele foi preso. Então nós temos que ser os melhores cidadãos do Estado. Mas se tocar na lei do nosso Deus, eu prefiro morrer do que pecar. Assim diz um hino do nosso hinário. Antes morrer do que pecar. Irmãos, esse fazendeiro, ele foi sujeito a uma multa. Mas como ele não conseguiu pagar essa multa, ele foi preso. Será que nós teríamos esse amor a Deus? Se você observa Cristo, ele foi morto pelo quê? Quando os judeus, como igreja de Deus, pediram apoio do Império Romano, por meio de Pilatos, para destruir alguém que estava pregando a verdade. O mesmo aconteceu no passado. O mesmo vai se repetir no futuro. Começando dessa nação. Sabe por quê, irmãos? Hoje está na moda, o mundo inteiro, não é? Todos os países. Está separado nos países. Igreja de
Estado, uma boa parte. Quem começou com isso? Estados Unidos. Eles começaram com isso há 200 anos. Escandinávia e outros países da Europa começaram a imitar. Vamos separar então, é o correto. Cada um segue a sua religião. E não vai ter agora a religião do imperador, do presidente. Então todo mundo imitou esse país. Eu pergunto para vocês agora. Quando essa nação ignorar os princípios da sua Constituição, né? Esquecer do cordeirinho lá que eles pareciam e começar a falar como o dragão que eles realmente são, será que o mundo inteiro não vai seguir de novo? Foi assim que eles fizeram no começo. Só estudar a história dessa nação. Irmãos, esse texto diz que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quem disse isso? Apóstolo Pedro. Estavam pregando o evangelho. Só que tem um problema. A pregação do evangelho foi proibida nesses dias. Lá em Jerusalém eles não deviam pregar. Decisão dos judeus. Mas quem que havia mandado eles pregarem o evangelho? Cristo. E será pregar esse evangelho a todas as nações. Ide pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Ao obedecer à ordem de Deus, eles estavam desobedecendo a ordem de quem? Do Estado, de César. E eles tinham medo disso? Porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, talvez você faz muitas coisas da sua vida para agradar os homens. Talvez tem coisas que você não faz por medo de ser preso, né? Senão você faria. Mas com Deus não é assim. Ele quer o seu coração. Mesmo que ninguém esteja vendo. Deus não quer que você faça pelos homens. Aquele que vive pelo princípio da lei de Deus fará o que é certo em qualquer circunstância. Homens adventistas já foram presos no século XIX por serem fiéis à lei de Deus. Em breve essa nação, esse terceiro poder da profecia, se levantará para de novo obrigar o mundo a seguir uma lei religiosa com pena de morte. E na semana que vem nós vamos aprender o porquê de nós não precisarmos temer a morte quando esse decreto de novo for promulgado. E será a última vez, porque em breve Cristo voltará. Nesse momento, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. E enquanto esse louvor é cantado, que você sinceramente se coloque de pé perante Deus. Se é o seu desejo ser fiel à lei de Deus, acima de tudo, acima dos homens, acima dos reis. Que este seja o desejo do seu coração ao ouvir essa canção. A Cristo rendo toda glória.
nós olhamos para a história, ela está repleta de homens e mulheres como Jones, como Daniel lá na Babilônia, como Jesus perante Pilatos, como Jones perante o senador Blair, que tiveram que defender perante as autoridades a palavra de Deus. Está você disposto a fazer isso? Quando essa crise vier sobre todo mundo, vai ser revelado muitos corações que pensavam que eram fiéis a Deus, mas na verdade só obedeciam porque era conveniente. Que você decida hoje ser fiel a Deus por princípio, de verdade, custe o que custar. Siga o exemplo desses homens do passado, o exemplo de Cristo, do primeiro Marte, Abel, que preferiu fazer o que era certo do que agradar seu irmão. E quando essa lei dominical for imposta, você permanecerá fiel ao dever, assim como a bússola é fiel ao polo. Vamos orar? Senhor, o Império Romano, representado pelo dragão, tinha um dia de guarda. Nós aprendemos que isso entrou na igreja quando Roma enviou a besta do mar, e essa igreja impôs leis, influenciando imperadores. O primeiro foi Clovis, e muitos outros ao longo da história medieval. Mas o mais triste, Pai, que nós aprendemos é que no tempo do fim, as igrejas cristãs se unirão, como já foi feito no passado, há pouco mais de 100 anos atrás, para impor uma observância religiosa. E somente o Senhor pode impor leis. Nós hoje aceitamos, Pai, de estar debaixo do senhorio da Tua lei e não da lei dos homens. Nós queremos obedecer o Senhor acima de César e sermos fiéis, sim, ao nosso governo, à nossa pátria, em tudo que precisar, mas exceto naquilo que ela contraria a Tua palavra. Em relação a qualquer mandamento que seja, queremos receber o Teu sinal, Pai, não a marca da besta. Que o Espírito Santo nos cele e nos dê uma semana abençoada, Pai, e nos ajude a seguirmos de coração Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.